Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Eduardo, eu sou advogado e amo direito constitucional. Por isso, fiz esse canal para ajudar quem está estudando direito. Conto com o apoio de vocês para produzir mais vídeos. Peço para vocês curtirem, comentarem o vídeo, fazerem inscrição no canal e indicá-lo para mais pessoas. Por favor, meu Insta é Felipe, @felipe.epm, segue lá, por favor. Vamos lá. Eu vou deixar claro desde já que os vídeos não substituem o estudo por doutrina, a leitura da Constituição e da jurisprudência. É um complemento. Aliás, vou aproveitar e indicar alguns materiais de estudo. Começando pela doutrina. Eu comecei a estudar direito constitucional pelo livro do atual ministro do STF, Alexandre de Moraes. Trata-se de uma obra didática adequada para começar os estudos nessa área. Para os concurseiros, indico o livro do Pedro Lenza, um verdadeiro clássico dos concursos, que também é didático, mas é um pouco mais completo que o livro do Alexandre de Moraes, tá? Tem também livros que são mais complexos, tá? Se você quiser se aprofundar na matéria. Então eu vou indicar aqui 3 livros. O do Marcelo Novellino, o do Gilmar Mendes, que ele faz em autoria com mais 2 autores, que eu não recordo o nome, e o do Bernardo Gonçalves. Eu particularmente adoto como base o livro do Bernardo Gonçalves, mas vai do gosto de cada um. Todos os livros têm profundidade teórica para abordar os assuntos cobrados nos concursos de nível mais alto, tá? Então, aí vai do gosto de cada um. Os 3 livros são muito bons, tá? Em relação à leitura da Constituição, informo que ela está disponível de modo gratuito no site do Planalto. Agora, se você é igual eu e prefere ler o livro físico, eu indico os vademecums da Saraiva e o da Riedel, tá? As letras têm um tamanho bom, eles contêm as leis mais importantes e possuem um preço acessível, tá? A jurisprudência também pode ser acessada de maneira gratuita nos sites dos tribunais, tá? Eu chamo atenção especificamente para a importância da leitura dos informativos, tá? Que são compilados de julgados que os tribunais entendem mais relevantes, tá? Uma outra ferramenta também gratuita para estudar jurisprudência é o site do Zero Direito, tá? Agora, se você quer algo mais sistematizado, organizado, tem o buscador do Zero Direito, que é pago, mas é um valor mensal, acho que, salvo engano, na faixa de R$ 15, tá? Então é um valor também igualmente acessível. Infelizmente, né, é fato recorrente que a maioria das pessoas não gosta de direito constitucional. Estudantes, profissionais, é uma área que não é uma área muito bem querida na área do direito. Eu vou tentar acabar com essa sina do direito constitucional, começando pela definição dessa área e falando da importância dele. Bom, de maneira bem sintética, pode ser dito que direito constitucional é a área do direito público que se ocupa do estudo da Constituição. Mas, afinal, o que é a Constituição? Bom, novamente, com base numa definição bem sucinta, Constituição é um documento que traduz o modo de ser de uma comunidade, trabalhando com a noção de pertencimento, que possui uma relação com identidade, organização social, especialização, quem detém o poder, como manda e como ocorre a reprodução social do poder e valores subjacentes. Vocês vejam que a Constituição, em essência, trata da organização do poder. E isso é relevante porque ela vai conter a estrutura social de certa sociedade, dispondo sobre o modo do exercício desse poder. Mas como isso afeta a minha vida? Vocês devem estar se perguntando, né? Bom, vou dar um exemplo que aconteceu há não muito tempo atrás. É a Constituição que trata sobre impedimento. É uma palavra que ficou americanizada, acaba usando o termo impeachment, mas é a mesma coisa que impedimento, tá?
Enfim, a Constituição que trata do impedimento do presidente da República, ou seja, quando isso é possível e como isso ocorre. Logo, foi a partir da leitura da Constituição e da interpretação dela, da aplicação dela no caso concreto, se definiu a possibilidade e o procedimento de impedimento da ex-presidente Dilma Rousseff. Nesse sentido, a nossa Constituição prevê em seu artigo 86 que o presidente perderá o mandato por crime de responsabilidade após a Câmara aceitar a acusação contra ele, no caso o presidente, por 2/3, e do Senado condenado pelo mesmo quórum de 2/3, tá? Aí pode surgir a seguinte dúvida. Sempre houve uma Constituição? E a resposta categórica é não. Nem sempre houve uma Constituição no modo como entendemos atualmente, tá? Inclusive, essa ideia de Constituição ela foi se modificando ao longo do tempo. E constitucionalismo é um nome dado ao estudo do histórico desenvolvimento da Constituição. Em um primeiro momento, então, houve o constitucionalismo antigo, tá? Também chamado de antiguidade, que vai da antiguidade até o final do século XVIII, que teve as seguintes fases. O constitucionalismo hebreu é baseado na religião, primeira manifestação do constitucionalismo. O constitucionalismo grego, que daí era focado na ideia de democracia. O constitucionalismo romano, com destaque para a liberdade. E o constitucionalismo da Inglaterra, que era o governo das leis, cujo início foi a Magna Carta. Depois houve o constitucionalismo liberal, também chamado de moderno, que vai do final do século XVIII até meados do século XX. Esse constitucionalismo era baseado na supremacia da Constituição, que era escrita, rígida e formal, tendo como principal anseio a liberdade. O constitucionalismo moderno contempla o constitucionalismo norte-americano, que tem início com a Declaração do Povo da Virgínia e teve inaugurado o controle difuso de constitucionalidade após o advento da Constituição norte-americana. Temos também o constitucionalismo francês, que ele tem início com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, e que era pautado na separação de poderes, defendendo que a titularidade do poder pertence ao povo. Temos também o Estado de Direito, que tem início com as primeiras constituições escritas, contendo basicamente direitos de primeira geração, que perdura até a Segunda Guerra Mundial. Temos também o constitucionalismo do Estado Social, que dura do fim da Primeira Guerra até a Segunda Guerra Mundial, que dessa vez era focado em direitos essencialmente coletivos, chamados direitos de primeira geração. E depois nós tivemos o neoconstitucionalismo, que em linhas gerais foi influenciado pelo pós-positivismo, com destaque para os direitos fundamentais e a reaproximação entre o direito e a ética. Temos também o chamado constitucionalismo contemporâneo, alicerçado na soberania popular e na efetividade dos direitos fundamentais, que podem ser vistos sob a ótica da democracia substancial e a proteção das minorias. E agora a gente vai falar sobre os sentidos da Constituição. Pois bem, a Constituição pode ser vista em seu sentido político, que segundo Carl Schmitt consiste na decisão política fundamental, e essa decisão política fundamental não necessariamente tem que estar prevista no texto constitucional. Temos também a ideia de Constituição em seu sentido sociológico, defendida por Ferdinand Lassagne, que diz que a Constituição significaria a soma dos fatores reais de poder dentro de uma sociedade. Depois Hans Kelsen, Hans Kelsen, por sua vez, defende que a Constituição possui um sentido jurídico. Isso porque a Constituição é um conjunto de normas jurídicas
que confere validade jurídica a todo ordenamento. Kelsen afirma que a Constituição é norma fundamental, hipotética e lógico-positiva. Conrad Hesse, em seu turno, critica o sentido sociológico atribuído por Lassange e declara que toda Constituição possui força normativa, bastando ter essa vontade de Constituição. Hora de falar agora das concepções da Constituição. Bom, a Constituição pode apresentar 4 concepções. A primeira é a Constituição-Lei, hipótese em que a Constituição é tida como uma lei qualquer. Então, vocês vejam que o nome já é bem intuitivo, né? De modo que os direitos fundamentais eles têm uma função meramente indicativa. Há a concepção de Constituição total, que ela contém uma ideia totalmente diferente da Constituição-Lei, e defende que a Constituição é lei fundamental, razão pela qual o legislador ele seria um mero intérprete. Então ele não teria basicamente nenhum espaço de interpretação ali para inovar. Existe uma concepção intermediária que é a Constituição moldura, que ela parte da ideia da Constituição como moldura e diz que a Constituição é uma moldura sem preenchimento. Na parte da moldura, o legislador ele não teria liberdade para atuar. Agora, já dentro da moldura, ele poderia atuar. Por fim, nós temos a concepção de Constituição dúctil, hipótese na qual a Constituição seria uma plataforma de partida, cuja tarefa básica seria criar condições para possibilitar uma vida em comum. Bom, para finalizar, vamos tratar agora sobre a classificação das constituições. Esse é um tema muito recorrente em concursos, que inclusive pode ser explorado junto com o controle de constitucionalidade, tá? Então vamos lá. Bom, em relação ao conteúdo, a Constituição pode ser formal ou material. A Constituição formal ostenta supralegalidade, ou seja, ela está acima de todas as normas, razão pela qual ela só pode ser modificada por procedimentos especiais, no caso do Brasil, por emenda constitucional. A emenda material contém o núcleo ideológico de certa sociedade, independentemente dela estar escrita em um documento constitucional ou não. Vocês vejam que aí tem uma relação com a ideia que o Carl Schmitt adota. A Constituição ela pode ser classificada quanto à estabilidade em rígida, flexível, semirrígida, fixa ou imutável. A Constituição flexível, também chamada de plástica, alguns adotam plástica como sinônimo, tá? Mas enfim, é aquela no qual o procedimento de modificação é igual ao das leis. Exemplo é a Constituição da Inglaterra. A Constituição rígida é aquela no qual o procedimento de alteração do texto constitucional é diferenciado. Caso do Brasil, segundo a doutrina majoritária. A Constituição semirrígida é aquela que possui uma parte rígida, ou seja, modificada por procedimentos especiais, e outra flexível, modificada igual às leis. Temos também quem diz que a Constituição pode ser super rígida, ou seja, hipótese em que alguns pontos podem ser modificados e outros não. Alexandre de Moraes diz que esse é o caso da Constituição brasileira. Temos aí também a Constituição fixa, também chamada de silenciosa, que ela é alterável pelo mesmo poder constituinte responsável por sua elaboração. Exemplo é a Constituição da época de Napoleão. A Constituição imutável, também chamada de granítica, que ela não tem possibilidade de modificação do texto constitucional. Bom, a Constituição pode ser dividida em relação à forma em escrita e não escrita. A escrita é elaborada de forma escrita e sistematizada em um único documento. A não escrita é produzida em documentos esparsos. A classificação da Constituição também sobre o modo de elaboração, que comporta divisão em Constituição dogmática e Constituição histórica. A dogmática é aquela Constituição escrita e sistematizada em um documento que traduz as ideias dominantes em um certo período. A Constituição histórica, por sua vez, ela é feita de forma esparsa, sendo fruto de um processo contínuo de construção. Em relação à origem, a Constituição pode ser outorgada, cesarista ou promulgada.
A Constituição outorgada é aquela que é imposta de forma unilateral pelo detentor de poder. A Constituição cesarista possui uma aparência de legitimidade, apenas uma aparência, pois a participação popular ela apenas ratifica a vontade do detentor do poder. A Constituição promulgada é fruto de um processo democrático, sendo eleita diretamente pelo povo e realizado por uma Assembleia Constituinte. É o caso da Constituição brasileira. A Constituição pode ser classificada quanto à extensão em analítica e sintética. A Constituição analítica aborda de forma extensa vários assuntos. A sintética, por sua vez, foca na organização e estrutura do Estado e nos direitos fundamentais. A Constituição pode ser classificada em relação à ideologia em ortodoxa ou eclética. A ortodoxa prevê apenas um tipo de ideologia. A eclética contempla várias ideologias, caso da brasileira, que prevê a livre iniciativa, ao mesmo tempo que fala de direitos sociais. Por fim, a Constituição pode ser classificada quanto à função em Constituição garantia, balanço ou dirigente. A Constituição garantia possui preocupação com a competência, ou melhor, com as competências e as liberdades negativas. Ou seja, ela se preocupa com a limitação do poder. Exemplo é a Constituição dos Estados Unidos. A Constituição balanço, ela frequentemente faz um balanço do estágio que se encontra a evolução para o socialismo. A Constituição dirigente ou programática contém normas definidoras de tarefas e programas de ação a serem concretizados pelos poderes públicos. Exemplo, a nossa Constituição atual, a Constituição de 1988. Vamos agora então falar aqui da Constituição brasileira. Tem um macetezinho para decorar a classificação da Constituição brasileira, que é dizer que a Constituição brasileira é uma pedra formal. Vamos lá. Pedra P, promulgada em relação à origem, prolixa em relação à extensão, também pode ser chamada de analítica, escrita em relação à forma, dogmática em relação à elaboração, dirigente em relação à função, rígida em relação à estabilidade. Só lembrando que tem um posicionamento que é minoritário do Alexandre de Moraes, tá? Que fala que ela seria super rígida, analítica em relação à extensão e formal em relação ao conteúdo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para vocês me darem um retorno, dizendo se gostaram do vídeo, o que gostaram, o que não gostaram e se possui algum assunto que desejam ver. Um abraço e até o próximo vídeo.